Bem-vindas, bem-vindos ao BTC Money, seu programa semanal de investimento, finanças e economia, nesse episódio de número 116. Eu me chamo Marco Barros e sou professor de análise de investimento no nosso curso, o GBP General Business Program, e estou aqui com meu caríssimo colega Rafael Lopes, que é professor de renda fixa, modelagem financeira e todo o resto dessa área de finanças. O cara é um gênio. Rafa, dá seu olá aí pro pessoal. Fala, Marquinho, tudo bem? Prazer estar novamente aqui, mais um episódio do BTC Money. Isso aí, bora lá. Queria fazer um comentário rápido, mandar um abraço para o pessoal do INSPER. A gente fez uma palestra essa semana lá, com o pessoal da Asset. Eles têm uma asset lá dentro, eles fazem a gestão de um fundo meio virtual, assim, não é dinheiro de verdade, mas é como se fosse, né? Com tudo, eles programaram, fizeram toda uma programação em Python, negócio que simula a realidade, muito legal. Vamos até pedir lá, vou ver se eles emprestam para a gente usar em umas aulas, quem sabe, não estou brincando. Mas um abraço para todo mundo lá. E bora lá para mais um episódio BTC Money. Excelente, é dinheiro que é, mas não é, tu me lembra muito Bitcoin. Tô brincando, vamos lá. Hoje, pessoal, no nosso episódio, a gente vai falar de gestão passiva. E aí eu quero perguntar, Rafa, gestão passiva dá dinheiro? O que é gestão passiva? Essa é uma dúvida que aflige a maioria dos investidores. Eu acredito que a gestão ativa ela tem um apelo maior, né? Quando a gente fala assim, sobre ganhar dinheiro, sobre enriquecer rápido, todo mundo pensa nos caminhos da gestão ativa, né? É aquela ação que você vai comprar que vai explodir, é aquela startup que vai se transformar num Google da vida, num Facebook, né? E a gestão passiva é uma gestão que, em geral, é mais segura, né, por conta do nível de diversificação, mas que também os ganhos não são tão extraordinários. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho da história, da origem, né, de onde surgiu a ideia da gestão passiva. Gestão passiva nada mais é do que a replicação de uma determinada estratégia. Em geral, a gente associa a gestão passiva com os índices, né, diversos índices. O Bovespa, o índice de small caps no Brasil e lá fora, o SPX, o S&P americano, entre outros, né? E esses índices têm algumas características em comum, entre elas a alta diversificação. Então, quando você faz, por exemplo, um investimento no S&P americano, tem uma quantidade muito grande de empresas lá dentro. E aí, fazendo o investimento num veículo que replica esse índice, você naturalmente tem também exposição a uma carteira bastante diversificada, o que diminui o risco. E aí, né, em linha com o que eu estava falando antes, não é uma carteira que dá grandes porradas para cima, mas é uma carteira também que é muito mais equilibrada e que no médio e longo prazo, se for um mercado obviamente equilibrado, um mercado que direciona fluxo para o equity, é um mercado que naturalmente vai ter um retorno superior ao retorno da renda fixa, apesar da volatilidade, ou seja, o investidor que tem perfil para fazer a alocação nesse tipo de mercado é o investidor que sim vai colher os frutos, né, de uma performance superior no médio longo prazo, né? Então, quando a gente está falando da gestão passiva, a gente está falando do investimento nesses índices, que são nada mais do que os representantes de cada mercado. Então, quando a gente fala, por exemplo, do S&P americano, a gente está falando de da possibilidade do investimento no mercado de equities como um todo, em geral, americano. Quando eu estou falando do Ibovespa, estou falando da possibilidade de investir no mercado também, assim, de forma mais geral, de equities brasileiro. E da onde veio isso? Né? Como é que o investimento passivo começou a se popularizar? Isso foi lá na década de 60, quando na escola de Chicago falou-se a primeira vez na hipótese dos mercados eficientes. Segundo essa hipótese, o investidor dificilmente ou nunca vai conseguir gerar alfas, né, fruto de uma gestão ativa, porque os mercados ajustam os preços de tal maneira que você sempre tem uma convergência muito rápida entre o que é o preço e o valor intrínseco daquele ativo. Portanto, se você tem uma correção muito rápida, você nunca consegue ganhos, né, adicionais fruto da identificação de uma discrepância, que é a divergência entre o que seria o valor intrínseco e o valor do preço, né, que está sendo negociado aquele ativo financeiro. Então, quem acredita na hipótese dos mercados eficientes vai fazer sempre a alocação via índice, sempre uma gestão passiva,
porque ele não acredita no alfa fruto da gestão ativa. E o investidor que acredita, né, no alfa fruto dessas discrepâncias que eu estava mencionando, é o cara que vai buscar uma alocação ativa, ou por conta própria, ou às vezes fazendo alocação em veículos, né, em fundos de investimento que carregam uma gestão ativa. Então, a partir da década de 60, isso começou a se popularizar, os investidores institucionais, que obviamente carregam um volume muito grande de recursos, investem muito em estratégias passivas, e desde então isso só tem crescido, né? A maior gestora do mundo hoje, a BlackRock, é uma gestora que é conhecida por ser a gestora dos fundos passivos, os ETFs, né? E o volume de recursos que eles administram é uma coisa assim colossal, absurda. Então, essa é um pouco da história, a origem, né? E é por isso que esses veículos são tão populares hoje. Muito bom, Rafa. Eu nunca não sabia dessa história, não. Que chegou com mercados eficientes. E apesar de eu, pessoalmente, não acreditar muito que os mercados são eficientes, né? Eu acredito que muitas vezes a gente, ser humano, erra. Eu adoro investir em índices, né? E só fazendo um pequeno resumo, né? Existem duas maneiras, então, da gente alocar o nosso dinheiro. Eu posso escolher o ativo que eu quero alocar, né, o dinheiro, a famosa gestão ativa, e aí eu tento procurar esse alfa, essa rentabilidade a mais, né, que não está precificada, ou eu simplesmente aloco o meu dinheiro em algum tipo de lista, né? E essa lista ela é feita de acordo com alguns determinados critérios, né? E aí trazendo para o mercado hoje aqui do Brasil, da nossa B3, quero investir em ações, né? E de vez em quando um amigo me pergunta, Marquinhos, eu quero começar a investir em ações aqui na B3, né? Na Bovespa, o que eu faço? Aí normalmente eu pergunto, cara, tu, né, analisa as empresas, conhece, tem alguma empresa, você sabe, acompanha o BTC Journal, né, para analisar os financials da empresa, tal, para efetivamente, né, querer investir, ser sócio de uma empresa, a pessoa fala, Marquinhos, não, né, meu? Por mal, pô, dou conta aqui do meu trabalho e tal, não vou ficar analisando empresa, ainda mais aqui na Bolsa de Valores tem 400 empresas, né, 300 empresas que são negociadas todos os dias aí, pelo menos na B3. E aí eu sempre dou uma dica de você colocar num fundo, né? Ou seja, pagar para alguém, para essa pessoa gerir o seu dinheiro. E mesmo no fundo a gente tem essa diferença, né, Rafa? Entre a gestão ativa, que é um fundo que vai pegar, analisar o mercado e o gestor vai escolher onde vai alocar o dinheiro. E existe a gestão passiva, na qual o gestor ele simplesmente segue uma lista determinada, né? Então, vou dar um exemplo aqui da nossa bolsa brasileira, um ativo chamado de PIB11, que tem dentro dele as ações do IBRX 50, as 50 maiores empresas da Bolsa de Valores. Eu acho muito top o investimento nesse tipo de ativo, por causa da tal da seleção natural. Então, vou dar um exemplo. Imagina que tem uma empresinha lá que ela começou, subiu, virou uma empresona, cara, entrou, ficou tão grande que ela entrou no IBRX 50. Legal. Se eu invisto num fundo passivo, né, que segue a lista, no momento que aquela empresa entrou na lista, ótimo. O gestor ele vai automaticamente alocar, né, aquela nova empresa que entrou na lista junto da sua alocação. Agora, Rafa, você falou assim, a longo prazo, enfim, você acaba, se você acreditar no mercado eficiente, o investimento em índice é muito melhor do que o investimento ativo. Agora, na prática, né? Quantos, assim, a gente tem muito gestor ativo que consegue bater os principais índices de mercado? Isso é até uma curiosidade. Estatisticamente, se você olha para o histórico, são pouquíssimos os gestores que conseguem sucesso quando a gente compara, né, a performance dos fundos contra a performance dos benchmarks. Isso tem uma série de razões, não é só por conta do chamado skill do gestor, né, mas também tem motivações ligadas ao próprio sistema de incentivos que existe hoje na indústria de fundos de investimento, e a maneira que o recurso é alocado, né? Questões concorrenciais também, obviamente, isso interfere, mas o fato é que quando você olha realmente, são pouquíssimos gestores que conseguem superar o índice. Tem até uma história engraçada, Marquinho, que é ligada a um dos fundos da Dynamo, né? A Dynamo é uma gestora que certamente você acompanha, assim como boa parte dos nossos ouvintes, e é uma gestora bastante conceituada, cujos fundos estão sempre fechados, né? Se eu quiser agora pôr meu dinheiro, ou você, qualquer pessoa, alocar num fundo da Dynamo, ninguém consegue, está fechado. E fica fechado, tipo, ficou fechado acho que 15, 20 anos, aí eles abriram
o fundo entrou grana lá, tipo, em 10 minutos, os caras captaram sei lá quantos milhões de reais, negócio surreal. Porque é isso, é a velha lei da oferta e demanda, é um ativo escasso, né? Quem quer alocá-la nunca tem, quando aparece, o dinheiro vai. Mas acho que no afã, né, da alocação, talvez os investidores tenham esquecido de comparar a performance desse fundo com o S&P americano, né? Porque se eles tivessem feito isso, eles teriam visto que, na realidade, esse fundo ele não é assim tão melhor que o S&P. Não vou ser injusto aqui, mas nas janelas que eu olhei, ele estava até perdendo um pouquinho do S&P. Aí eu nem fiquei tão empolgado assim, porque eu achei melhor, né, comprar mesmo um ETF quietinho lá com liquidez, D+2, ao invés de ser um D90, como esses fundos, um pouco mais tranquilo. Mas eu estou citando, né, o caso, porque esse foi um caso bem emblemático, mas tem vários outros. Agora, o que você falou sobre a seleção natural explica também, além da questão que eu estava falando dos incentivos, né, da indústria, a seleção natural explica muito também desse resultado, porque se você olhar, por exemplo, o S&P, no começo dos anos 2000, a composição dele, ele era muito concentrado em empresas industriais, certamente tinha lá IBM, etc. Se você olhar para o S&P hoje, as principais alocações, né, do índice são Apple, Tesla, Facebook, Google, empresas que no início dos anos 2000 assim, estavam ainda sendo concebidas praticamente, né? Nem existiam quase. Portanto, houve uma grande mudança. Só que isso foi fruto desse processo que você estava falando de seleção natural. Essa coisa vai acontecendo, né? Porque as empresas que vão ganhando relevância, elas vão ganhando cada vez um peso maior no índice. E o cara que está alocado passivamente, ele simplesmente não precisa nem saber que isso está acontecendo. É fruto dos rebalanceamentos periódicos que são realizados. E quando a gente vai para o mundo da gestão ativa, existe uma série de vieses que interferem na decisão de gestão, né, de alocação do gestor, que é uma pessoa, um ser humano que está ali. Isso não acontece na gestão passiva, porque no índice você tem uma metodologia bem definida e, segundo aquela regra, as alocações são feitas, os rebalanceamentos são feitos, você não tem viés humano por trás. Então, isso minimiza muitos erros. Então, essas coisas em conjunto realmente fazem com que, na prática, é quase assim, é muito difícil a gente verificar uma gestão ativa que supere os índices. Você tem lá os casos do Warren Buffett da vida, né, alguns outros gestores, mas a grande maioria realmente fica devendo. Então, isso significa que a gestão passiva, sim, dá bons frutos, principalmente em alocações de médio e longo prazo. Excelente, Rafa. Agora, comparar Dínamo com S&P americano é pesado. A maioria dos fundos brasileiros, se você comparar só com dólar, não precisa nem colocar só em dólar, já está negativo, né? Pô, bater quase em S&P já é um baita mérito, Mas né? é uma estratégia offshore, eles alocam offshore também. Não? Claro, não A tenho dúvida, referência é não o tenho dúvida. S&P, a referência é o S&P. É o próprio S&P. Excelente, excelente. E trazendo um pouquinho justamente desses fundos, né, passivo, eu vou trazer um outro exemplo, Rafa, que eu gosto muito, né? Que você trouxe a parte da metodologia que é feita no cálculo dessa lista, né, desse índice. E o índice que eu vou trazer aqui é um IDIV. O que tem dentro deles? É um índice de ações. E como que uma ação consegue fazer parte desse índice? Ela tem que estar entre as maiores pagadoras de dividendo da Bolsa de Valores nos últimos anos e tem alguns critérios lá de nos últimos 3 anos não ter deixado de pagar dividendos nenhum ano. Então, enfim, é uma lista de empresas boas pagadoras de dividendo, né? E existe um fundo que pega a grana e investe exatamente nesse tipo de estratégia que é chamado de Divo 11, né? E aí, Rafa, eu queria trazer aqui o nosso o fechamento, né? O nosso segundo papo. Ou seja, já falamos sobre fundos passivos, mas existe uma maneira muito legal da gente investir em fundos passivos com liquidez em D2, né? Que são os tais dos ETFs, né? Que é um fundo que replica um tipo de índice. Queria que você falasse um pouquinho mais para a gente sobre esses ETFs e a diferença entre eles e o fundo tradicional, Rafa. Os ETFs, assim, a grande maioria, né, dos ETFs são ETFs que replicam estratégias passivas. Não precisa ser assim necessariamente. Você pode ter um ETF que replica uma estratégia ativa, mas
a grande maioria replica estratégias passivas, então a gente naturalmente associa o termo ETF a sempre algum índice, né? Bom, o ETF, apesar de ser um fundo, não é um fundo como os fundos mútuos tradicionais que a gente está acostumado, né? Como que um ETF, qual que é a mecânica do ETF? Como ele funciona? Num fundo tradicional, todo investidor interessado em fazer parte daquele fundo aporta recurso no fundo, então você lá faz uma aplicação no fundo e em troca do dinheiro que você deu, do recurso financeiro, você recebe cotas dos fundos. Então, fez o aporte, o gestor, né, o administrador, cria as cotas e te entrega aquelas cotas. Você troca uma coisa pela outra. No resgate é o inverso. Você pede o dinheiro de volta, esse administrador te entrega o recurso e aí ele destrói algumas cotas. O número de cotas daquele fundo diminui. Como é que funciona a mecânica nos ETFs? Nos ETFs, normalmente a gente compra posição nos ETFs, comprando cotas desse ETF na bolsa. Então, o Divo 11, por exemplo, que você mencionou, a gente tem que entrar lá na B3, no home broker, vai lá, Divo 11, faz a compra daquele ticker e passa a ter uma posição no ETF, né? Então, é diferente, eu não estou fazendo um aporte, dando dinheiro na mão de um gestor e ele comprando os ativos. Não, eu estou comprando cotas que estão sendo negociadas na bolsa. E essa cota ela não se torna muito discrepante, o valor dela, em relação ao próprio valor dos ativos, porque tem um market maker lá, no caso de ETFs de menos liquidez, né? Tem um market maker que está o tempo todo arbitrando, e aí ele não deixa isso acontecer. Se for um ETF com muita liquidez, né, tem vários exemplos aí nos Estados Unidos, aí não precisa nem de um ETF, o próprio mercado está arbitrando e fazendo com que haja essa convergência. Mas o bacana é que, como é que a gente faz, então, para integralizar uma cota do ETF? Se a gente quisesse criar uma nova cota no ETF, né, como é que você faria? Então, no fundo tradicional, você dá dinheiro. No caso do ETF, você integraliza com uma carteira de ativos. Então, se eu quiser, por exemplo, integralizar o BOVA11, né, que é um ETF que replica o índice Bovespa. O que eu faria? Eu teria que comprar as ações lá da Petrobras, da Vale, todas na proporção correta do índice e entregar os ativos para o administrador, e aí, em troca dos ativos, o administrador me criaria uma cota e me entregaria. E aí eu poderia pegar essa cota e vender ela no mercado secundário, negociando ela na B3. Então, a lógica é completamente diferente, né? A mecânica. E daí vem também uma pergunta que eu já vi algumas vezes, às vezes as pessoas fazem, né, que é, se os FIIs, né, os fundos imobiliários, são ETFs, na prática a mecânica é semelhante, né? Eles são também, você negocia a cota ali dos ETFs e você nunca está fazendo um investimento direto no ativo, mas você está tradando aquela cota no mercado secundário, inclusive, muitas vezes existe uma discrepância, no caso dos fundos imobiliários, muito grande em relação ao valor patrimonial, mas aí porque é um ativo de baixa liquidez, você tem mais dificuldade para precificar aquele prédio, aquele galpão de forma mais exata, né? Quanto que é o valor patrimonial. Mas ainda assim, às vezes surgem grandes discrepâncias. Agora mesmo a gente está atravessando um momento de mercado que tem fundo aí sendo negociado com preço-valor patrimonial de 0,7%, 30% de desconto, né? É interessante para ver se faz sentido ou não investir. Enfim, mas só fiz esse puxadinho, né, para trazer um pouco daí dos fundos imobiliários também, mas é isso, essa é a diferença entre um ETF e um fundo tradicional. Excelente, Rafa. Inclusive, essa mesma discussão que você trouxe, a gente teve em sala de aula, né? A gente está passando pelas aulas de análise de investimento aqui no GBP, e a discussão foi exatamente isso. A gente pode considerar um fundo de investimento imobiliário um ETF? Eu disse sim, né? Eu considero assim, não sei se todo o mercado considera, inclusive seria um exemplo de um ETF que não é passivo, né? Que não segue um índice, ele simplesmente pega aquilo ali e investe em imóveis, né? Mas aqui o nosso episódio a gente está falando sobre os fundos passivos, né, Rafa? E é bem legal a estrutura investir em ETFs, né, em fundos negociados em bolsa, que são a maioria dos ETFs hoje aqui no Brasil, que são passivos, justamente pela facilidade. E só traduzindo algumas coisas, né? A gente falou da liquidez em D2. Né, o que é isso? Quando eu invisto no fundo tradicional, como o exemplo do Rafa, lá, a Dynamo, eu vou lá, dou o dinheiro e ele cria a cota para mim sobre aquele fundo
Quando eu peço o dinheiro de volta, quando eu resgato as cotas, eu dou aquele dinheiro. E no caso da Dynamo, é D90, ou seja, se eu peço o resgate hoje, daqui a 3 meses o dinheiro está na minha conta. Enquanto que a gente, num ETF negociado em bolsa de valores, quando eu compro um ETF ou uma ação, o dinheiro sai da minha conta daqui a 2 dias. E quando eu vendo uma cota para outra pessoa, o dinheiro chega na minha conta. Então, em 2 dias, você tem uma liquidez muito maior. Tá? E aí, traduzindo também um outro termo, Rafa, que até me lembrou o meu passado. Lá uma década atrás, meus tempos áureos trabalhando no Itaú BBA, eu era responsável por fazer o market maker do PIB11, né? Então eu trabalhava junto com o nosso professor Paulo Tai, que é professor aqui de opções, né, do nosso curso, que inclusive está com vagas abertas, né, Rafa? Isso, está com inscrições abertas, isso aí. Cara, foi espontâneo aqui essa propaganda natural. Enfim, tô lá com ele, ele criou lá, né, esses primeiros fundos de índice, ajudou a criar. E eu que trabalhava na mesa, né, da corretora, eu era esse tal de market maker. E aí, qual que é o objetivo dele? É justamente dar a liquidez, ou seja, se tem alguém querendo comprar, o market maker vende. Se tem alguém querendo vender, o market maker compra. São serviços, né, que se cobram de um banco de investimento para deixar o investidor mais tranquilo, né? Então, se eu quiser vender ou comprar o ativo, você tem ali um grande provedor de liquidez. E eu me lembro que a gente estava bastante liquidez, assim mesmo, até R$ 1 milhão a gente conseguia fazer o trade, porque a gente fazia exatamente o processo de integralização, né? Então, tem alguém querendo comprar muitos títulos. O que a gente fazia? A gente vendia os títulos para essa pessoa, comprava tudo nos ativos, né? Então, no caso do PIB1, eu comprava 50 ativos diferentes, ó, tinha uma maquininha, né, lá que eu ficava rodando, comprando automaticamente. Beleza, aí a gente juntava lá um monte de dinheiro, porque a ideia não tá exposto, né? Se o mercado subir ou cair, se não era a ideia ganhar dinheiro com a especulação, a ideia era só dar liquidez. Então, na medida que eu vendia as cotas, eu comprava aquilo no mercado e eu integralizava criando novas cotas. Mas, enfim, isso daí é conversa para gente grande, a grande maioria de nós aqui, a gente vai realmente ali comprar uma cota, vender uma cota lá no mercado. Não é isso? Rafa, queria trazer aqui mais um exemplo, tá? Que eu gosto muito, que também é um fundo, é um fundo de investimento que segue um índice, né? Que é passivo. E esse no mercado que não é tradicional, que é o mercado de criptomoedas. Um fundo que eu gosto muito, um ETF que eu gosto bastante, é um ETF chamado Hash 11, que ele investe de acordo com um índice, né, uma lista da Nasdaq, que é a Nasdaq Crypto Index, que ela seleciona os ativos, né, os ativos de criptografia, né, então crypto assets, de acordo com a usabilidade dele, de acordo com a segurança. São vários critérios que tem lá dentro. Hoje, 60%, quase 70% do dinheiro que esse fundo gera está alocado em Bitcoin, por exemplo, depois tem Ethereum. E por que eu acho engraçado? Por que eu acho engraçado? Não, por que eu trouxe esse exemplo aqui? Porque quando eu investi nesse fundo lá, quando ele lançou, esse índice ele tinha 6 criptomoedas dentro dele. Era Bitcoin, Ethereum mais 4. Ontem, quando eu fui olhar, tinha 8 ativos dentro dele. Você tinha umas 2, 3 moedas a mais que não estavam dentro do índice e que agora eles estão dentro do índice. Tudo bem, representando 0,3% cada uma, 0, nada. Mas, cara, no ativo que você tem uma valorização às vezes de 1000%, 0, nada, às vezes dá uma coisinha. Então é super legal esse tipo de investimento. E do lado nosso do investidor, garante que a gente não precise ficar olhando o tempo inteiro como que mudou o índice, como que não mudou. Ele próprio se autoalimenta, ele evolui por si só de acordo com regras pré-estabelecidas e é bom para você, né? E ainda antes de passar a bola para você, Rafa, vou trazer uma coisa que eu gosto muito do Divo 11, que a gente está usando aqui como exemplo, que é um ETF, né, um fundo negociado em bolsa, que replica o índice IDIVO, de boas pagadoras de dividendo. Eu gosto de empresas que pagam dividendo, mas hoje a grande maioria da minha renda são das aulas que eu dou aqui no BTC, do meu trabalho, né? Eu não vivo ainda de dividendos, então eu gosto de ter os juros, né, ali trabalhando no meu lado, ou seja, como é que você faz isso? Reinvestindo dividendo. E o ETF de 11, Rafa, ele faz exatamente isso, né? Todos os dividendos que ele recebe, ele vai se auto-investindo. Então, eu acho isso aí muito legal, uma facilidade de investir em ETF, uma simplicidade que
que ajuda muito. Democratiza o investimento e, pô, às vezes com uma única cota, né, 10, 30 reais, você consegue estar alocado ali em um monte de ativo. Como o ETF do S&P 500. Você compra uma cotinha, está lá alocada em 500 empresas, né? Fala aí, Rafa. Não, maravilha. Não, é isso mesmo, Marquinhos. Só, né, complementando rapidamente, eu também gosto muito do Hash 11, porque é isso, como esse mercado de criptos é um mercado que é difícil a gente antecipar o que vai acontecer, deixa o índice fazer o trabalho dele lá de seleção natural e acabou, né? Você não precisa ficar se preocupando muito. Vai pagar um custo lá, uma taxa de administração, mas eu acho que é um excelente caminho para o investimento no mercado de criptos, sem dúvida. Excelente, Rafa. Então vamos dizer tchau para os nossos ouvintes, o pessoal que está assistindo a gente. Muito obrigado. Lembrem-se, nada que a gente está falando aqui é uma recomendação de investimento, né, Rafa? Estamos aqui trazendo algumas ideias, discutindo alguns casos de maneira transparente para você tomar a sua decisão. Rafa, manda seu até logo, pessoal. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Olha, inscrições abertas nos cursos de Value Investing, opções e também o General Finance. A gente espera todo mundo lá. Grande abraço para todo mundo e até o próximo BTC Money. Valeu! É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até o próximo BTC Money.